crianças aprendem por exemplo, diga-se de passagem. Sim, né? claro. A gente fala, não faz melhor, o que a gente faz é o que importa. Claro, claro. Só que o que elas nos questionam, eu acho que elas fazem a gente aprender o que já estava na gente, mas ela jogar num canto a gente não dava bola. Dizem que ensinar não existe, existe aprender. Né? Inclusive em francês, apprendre. Exatamente, quer dizer as duas ensinar. coisas. Né? Eu fazer uma pergunta para mim mesmo. Talvez você pudesse ter me perguntado de onde vem a sua autoconfiança. Essa é uma pergunta boa. Qual é a resposta? Eu acho que eu era o queridinho do meu pai. É impressionante como essas coisas mexem com a gente pro resto da vida, sempre, né? Vai para sempre. É bem o queridinho. A queridinha do meu pai era minha irmã, mais velha, 11 anos mais velha que eu. O queridinho de minha mãe era o meu irmão. Eu era um pouco invisível, caçula temporão, meio invisível, meio insuportável, incontível, assim, eu era muito difícil de ficar. Mas o meu pai tinha... Passando uns pássaros lindos aqui. Para usar uma expressão assim americana, uma família de refugiados, imigrantes, totalmente desestruturada, como todos os refugiados são. Uma barra, né? Assim, de estarem ali sobrevivendo e tal. Eu era a grande esperança branca, para usar a expressão americana. Entendeu? Meu pai achava que eu era... E aí você acredita, né? O que seu pai diz para você. O amor de um pai é determinante. E você acha que de alguma forma você acabou também se tornando quase que uma profecia autorrealizável que você vai atrás e faz? Aí você vai inventando. Agora, eu sou muito fã, como entrevistador, do Alan Alda, aquele cara que é ator, e que hoje ele tem o melhor podcast. Eu acho ele sensacional também. Clear and Vivid. E uma das coisas que eu gosto dele é o senso do humor. E para traduzir essa expressão, uplifting para português, a melhor tradução é inspirador. É isso mesmo. Ele não tem medo de ser inspirador, assim, não é negar as evidências aí terríveis que nós temos, mas apesar disso, vamos em frente, quer dizer, não vamos... Porque nós jornalistas, nós aprendemos que o cinismo é muito bacana, que ter uma atitude cínica e... diante das coisas é meio obrigatório, e que o edificante é desprezível, qualquer coisa que possa soar edificante. Eu não sei se porque eu me vendi ao entretenimento, eu acho que o edificante é necessário, eu acho que você faz isso nas suas redes sociais, na sua atuação pública, inspirar as pessoas. E aí eu aprendi isso também, essa distinção do programa do Alan Alda. Ele estava conversando com não vou lembrar o nome do entrevistado agora, mas foi uma entrevista maravilhosa. E aí chega uma hora que ele pergunta: você é otimista ou pessimista? Lembrei eu vou ter que olhar aqui o nome. Depois eu posso encontrar. Vamos logo encontrar aqui o nome dele? Vamos achar. É um escritor que era um músico de jazz e que depois era um escritor que era músico de jazz e que depois de uma certa idade ele percebeu que ele não ia mais crescer, que ele ia se manter mediano para pior. E aí ele escreveu um livro agora que é um livro aí ele foi fazer academia, foi estudar ciência. O nome dele é Arthur C. Brooks, e o livro é esse aqui, From Strength to Strength. Ele mostra aqui que a nossa inteligência muda com o passar do tempo, que toda a vivacidade da inteligência de um jovem até os 40 e poucos anos vai mudando de qualidade para algo mais de filtro, de transmissão de conhecimento, de organização, e que isso, pela nossa cultura, é tido como uma decadência, quando na verdade é uma mudança de qualidade. Perfeito. E ele expõe isso muito bem no programa do Alan Alda, tanto que eu comprei o livro dele.
E aí o Alan Alda pergunta para ele, você é otimista ou é pessimista? Ele falou assim, cara, ser pessimista ou otimista é achar que eu posso prever o futuro. Eu não sou otimista, mas eu tenho esperança. Eu achei isso lindo. Então, eu acho que é isso que você representa com o seu trabalho. Eu acho que é o que eu procuro fazer com o meu. Inspirar as pessoas. E não é uma questão de vamos ser otimistas. Vamos ter esperança, porque sem esperança... Outro dia uma amiga minha me mandou uma mensagem, eu não tenho mais esperança em nada. Eu falei, não importa, não é você que tem a esperança que nos tem. E segura essa. E eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a gente precisa... Uma das preocupações que eu tenho é transmitir um monte de coisa bacana que está acontecendo e gente fazendo coisas excepcionais. Aliás, uma das razões de querer ter essa chance de ter esse papo com você é isso. Porque tem muita gente fazendo coisas espetaculares, apesar de todos os problemas. Portanto, é possível. É isso. Portanto, a gente tem que ir atrás, tem que fazer. Agora, você falou de inspiração. E a outra coisa que você falou, você mostrou o quanto você é inquieto, e é só ver tudo que você faz. Dá pra ver que a sua cabeça tá a mil o tempo inteiro. O que te inspira e como você relaxa? Porque pra mim, há pouco tava um pôr do sol maravilhoso aqui atrás. E a gente tá, é muito inspirador. E a gente tá num lugar, esse tipo de coisa, pra mim, natureza, essa beleza, esses passarinhos que passaram cantando aqui pra gente, pra mim é isso que me conecta comigo, que me traz paz, que realmente me coloca pronto pra poder fazer todo o resto. O que é pra você? Eu volto lá ao início da nossa conversa, são as crianças. E eu tenho a felicidade de ter... Porque a minha filha de 35 anos, o meu de 24, o meu de 20, eu estava trabalhando muito quando eles tinham 2, 4. Eu estava trabalhando demais, eu não parava. Você está tendo a chance de viver o que você não teve lá atrás. E mais ainda tive uma pandemia no meio, gente, que foi um horror, um trauma coletivo, mas foi a oportunidade que eu tive de viver intimamente a mais primeira infância das meninas, 24 horas por dia grudados. Então, isso me inspira muito. E me inspira rever o que eu acho que eu sabia, o que eu achava que eu sabia, na hora de ter que explicar para elas. Mas, olha, a mesma coisa se aplica... Elas ensinam mais pra gente do que a gente pra eles. Eu não sei se mais, mas o elas sentido... provocam a gente a aprender. Elas não ensinam nada, elas estão aprendendo. Mas aí que tá, aí é que tá, que o conceito de ensinar, pra mim, em geral, a gente tem essa ideia que ensinar eu tenho um conhecimento que eu vou quase que enfiar na sua cabeça a porrada. E eu acho que é o contrário. Eu acho que o ensinar, e as crianças fazem... As crianças aprendem por exemplo, diga-se de passagem. Sim, né? claro, a gente fala, claro, o que a gente faz é o que importa. Claro. Só que o que elas nos questionam, eu acho que elas fazem a gente aprender o que já estava na gente, mas para ela jogar no canto a gente não dava bola. Dizem que ensinar não existe, existe aprender. Né? Inclusive em francês, apprendre. Exatamente, ensinar coisas. E aprender, é isso mesmo. Exatamente. E então, assim... eu aprendo muito com elas. Eu não sei se elas me ensinam, mas eu aprendo muito com elas. E não só com elas. O José, de 20 anos, o Theo, de 24, a Ana, de 35, vão ser sempre minhas crianças. Né? A gente chama, né? Nossos filhos a gente chama de crianças até... E eu aprendo demais com eles, me atualizo, e troco ideias, inquietações. Me inspira... Isso, assim, eu quero ser um Drauzio Varela, entendeu?